Bem-vindos e bem-vindas ao Fala PJ, podcast que conta a história do CPF por trás do CNPJ. A gente tá cheio de história legal pra contar. Eu sou o Vini da Cora, a gente tá com um convidado super legal aqui, mas antes, senhor Igor. Isso, meu nome é Igor, aqui da Cora também, e a gente tem muito prazer de começar essa série com um convidado super especial. Altair, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que tem muita história para contar e eu queria passar a bola para você. Tem bastante. Bom, Vini e Igor, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estrear esse projeto junto com vocês. Tenho certeza que dar voz para os CPFs e ajudar o empreendedorismo no Brasil já está no DNA do Cora, né? Acho que o Cora foi criado justamente para ajudar essas PJs a ter uma relação melhor financeira, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Com certeza absoluta, nós temos muitas histórias boas para contar e para não só motivar, mas direcionar os empreendedores que vão nos ouvir. E é exatamente isso, porque assim, para a gente é muito importante. A gente começou a Cora porque a gente entendia que tinha um buraco para tentar atender esse pequeno empreendedor, né? E aí uma das coisas, agora com esse projeto nosso, é a gente tentar trazer o que falta, porque tem a gente vê a energia, a vocação, a intensidade que as pessoas colocam no seu negócio, mas imagina se a gente conseguir ajudar com aquele problema que a pessoa tem, aquela dúvida que ela está vivendo ali, que às vezes um outro empreendedor já passou. Então, é por aí que a gente está aqui querendo construir esse negócio hoje. E muito, muito, muito obrigado por estar aqui começando esse trabalho com a gente. Maravilha. E eu acho que é um desafio muito grande, porque quando a gente olha para o empreendedorismo e vê todas as estatísticas que falam sobre mortalidade de empresa no Brasil, a gente vê que falta realmente conhecimento para empreender, né? Os três pilares de mortalidade que hoje quebram a empresa do Brasil é a falta de planejamento, a falta de gestão, ou seja, não conhecer o negócio a fundo, e o próprio comportamento empreendedor. Eu costumo dizer que o empreendedorismo ele é tão dinâmico que não dá tempo de você aprender tudo durante a sua jornada. Aprender sozinho, caindo e levantando, é muito difícil. E no empreendedorismo se torna mais difícil ainda, né? Porque falta tempo. Então, você precisa aprender com quem já passou. Sem dúvida. Ó, tá aí. Tem uma história com você que eu não te contei ainda, mas que remonta lá o seu passado até na internet. Você foi o cara que, quando eu tinha um MEI, eu não sabia como fazer imposto de renda. Procurando, único vídeo seu. Você salvou minha vida uns 10 anos atrás e acho que a gente queria começar contando um pouco dessa sua história, contando um pouco o que você faz, né, para o pessoal te conhecer. É isso. Então, divide com a gente um pouquinho aqui dessa sua jornada. Pode começar lá do Primeiro, começo. Acho que mais do que justo você me pagar a consultoria, porque né, atualizar os valores aí depois de 10 anos, eu percebi que meu dia vai ser especial, Igor. Claro, já começou bem. Não, já começou bem, confessando a dívida, né? Então, assim... Tanto de visualização que eu dei nesse vídeo já paga esse negócio pra você. Já ajudou, né? O tanto foi uma, né? O tanto foi uma. Não, mas ele fez comentário, deu like, então compartilhou, então assim... Vale mais que um Pix, cara. Eu concordo. Mas a gente ainda vai querer o Pix, tá? Não tenta me enganar, não, tá? A gente vai atualizar esses valores Vamos aí. Beleza. Mas é muito importante a gente entender, Vini, que o conhecimento... Eu entrei no YouTube, foi até engraçado isso, porque assim, eu comecei em 2010 empreendendo dentro da contabilidade, com um objetivo muito parecido com esse objetivo do Cora, que era justamente ajudar os empreendedores que estão começando os seus negócios. Só que aí eu comecei em 2010, em 2015 eu já estava muito forte escrevendo conteúdo, então eu comecei escrevendo conteúdo. E aí em 2015 eu resolvi entrar no YouTube e comecei a gravar vídeo. Foi aí que a gente começou a ser bastante conhecido em todo o Brasil. Mas a questão de gravar os vídeos foi muito engraçado. Por quê? Porque eu só entrei porque as pessoas estavam me copiando muito nos textos. E eu falei assim, pô, se as pessoas estão me copiando, se eu entrar com vídeo, vão copiar o meu rosto. Então, eles vão ter que me divulgar de qualquer maneira. Porque quando você copia um texto, você pode citar a fonte ou não. Agora, se você copia uma imagem, é a minha imagem. Já então, tá lá. Eu entrei justamente no YouTube pensando de ser mais uma fonte de educação empreendedora, mas também de evitar que as pessoas copiassem meu conteúdo. Era um jeito de você já ter uma marca registrada, patenteada ali. É isso aí, que as pessoas não poderiam você copiar. Mesmo. Mas eu queria voltar um pouco antes disso, né? Porque eu queria entender quando que você começou a empreender, né? Alguns anos antes desse negócio. De toda essa questão do conteúdo, né? O conteúdo eu acho que veio depois, né? Veio. Meio dando suporte e até empurrando
o seu próprio negócio para frente. Já vem de uma consolidação do aprendizado que ele teve. Exato. E dá pra gente voltar um pouco aí, contar essa história? Dá pra voltar. Então, prepara esse... Quando você tinha 5 anos... Aperte os cintos aí, hein? Mas, bom, quando eu comecei a empreender, isso estou falando do ano de 2010, 2009 para 2010, eu já tinha vencido muitas barreiras, né? Porque a minha história algumas pessoas já conhecem. Eu com 25 anos de idade, estava casado, com a 5ª série, parei de estudar, perdi meu pai muito cedo. Minha mãe doméstica no Rio de Janeiro fez de tudo, assim, maravilhosa. Assim, eu acho que com certeza absoluta eu não chegaria aqui sem o apoio da minha mãe. Mas eu não tive essa questão do estudo. Então, quando eu fiz 25 anos que eu casei, foi quando eu voltei a estudar. E aí eu terminei o meu 1º grau, depois terminei o ensino médio, que era o 2º grau, para depois entrar numa multinacional, trabalhar como quarteirizado, depois terceirizado, depois eu entrei para a empresa. Olha. Então, fiz toda uma trajetória de crescimento para ganhar... Um plano de carreira mesmo, plano de carreira. Meio diferente. Sem planejamento, mas, né? Mas uma coisa que eu falo bastante, Igor e Vini, é a questão comportamental. Eu sempre acredito que o empreendedor ele tem que estar atento a isso. Por quê? Meu pai falava uma coisa para mim quando eu perdi meu pai muito cedo, mas eu lembro muito bem que ele falava o seguinte: meu filho, se você mentir para mim aqui, você é mentiroso aqui, é mentiroso em São Paulo, morava no Rio, é mentiroso em São Paulo, e se você for para o Japão, você continua sendo mentiroso. Por quê? Ele está certo. Você é o comportamento, são suas ações que não vão mudar de acordo com o local. Então, eu gravei isso que meu pai falou para mim e sempre fui uma pessoa muito esforçada e dedicada naquilo que eu fazia. Então, eu era ajudante de obra, eu era um bom ajudante de obra. Eu cheguei lá como quarteirizado, sendo auxiliar de restaurante, eu fui um bom auxiliar. Então, o comportamento que você tem, ele vai te capacitando para, no momento que as oportunidades que vão mudar a sua vida aparecerem, você estar preparado. Então, é isso que é estar preparado na hora que a oportunidade aparece. É você treinar o seu comportamento. E o comportamento só depende de você. Não, é a única coisa que ninguém pode interferir. Que você controla. Tá sob seu controle, né? Mas desde da sua primeira oportunidade de trabalho, você já tinha essa cabeça? Já tinha essa cabeça. Cara, que em qualquer oportunidade é isso que eu vou fazer, isso que eu vou fazer. Já tinha essa cabeça porque eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe, mesmo ela sendo uma doméstica, ela sempre foi muito determinada. Então ela sempre me colocou para cima, sempre me apoiou, sempre... Mesmo eu não querendo estudar, dá até parece um paradoxo, né? Como é que a pessoa te apoia e você não estuda? Mas ela trabalhava... Eu tenho muita mentalidade da minha mãe, uma mentalidade de uma pessoa que já teve 4 vezes na UTI, e a última vez que eu acompanhei minha mãe na UTI, o médico lá já tinha falado, pega o saco lá para trazer ela, e ela inconscientemente ouviu isso, se mexeu e falou, não, eu tô viva. Caramba. Então é esse tipo de comportamento que eu herdei da minha mãe, o comportamento de protagonismo. Então isso eu já trouxe no DNA. Inclusive tem uma palestra que eu falo, que eu trago lá, que 30% de quem você é hoje é formado pelo seu DNA, 20% do seu comportamento, o que você tem no meio ambiente, e 50% a sua decisão, ou seja, as suas escolhas. E aí você consegue mudar a sua trajetória. Então, quando eu entrei nessa empresa quarteirizado, lógico, com o nível de entendimento que eu tinha daquela época, né? Quarteirizado, terceirizado, passei para a empresa e ganhei uma bolsa de estudo. Eu fui o primeiro naquela empresa da parte operacional, numa empresa multinacional que trabalhava como auxiliar, a ganhar uma bolsa de estudo na empresa. Por quê? Porque eu sempre tive um comportamento diferente. Mas essa bolsa era para terminar o estudo do fundamental e médio ou já para faculdade? Já era faculdade. Porque para eu entrar nessa empresa eu tive teve que fazer. Já tive o 2º grau, o ensino médio já tinha que ter. Legal. E eu ganhei a bolsa de estudo. E aí foi interessante, vocês vão perceber, pessoal, durante a nossa história, que eu quero trazer um ponto fundamental que eu acredito, que é uma verdade, para mim pode ser uma verdade para vocês também, que é a questão comportamental. Você entendeu? Você é o que você é onde você está. E as oportunidades são apenas alavancas que vão impulsionar você. Então, naquele momento que eu estava lá na empresa, que eu ganhei a bolsa de estudo, eu fui fazer administração de empresa. Nas primeiras aulas que eu entrei, por eu ser um ajudante e não ter nem ideia do que eu estava fazendo naquela aula de contabilidade, eu perguntava muito. E aí o professor chegou para mim e falou assim, pô, Thaí, por que você pergunta tanto? Parece que você é meio burrinho, né? E aí, quando ele falou aquilo, todo mundo riu, se divertiu, né? Eu também levei na brincadeira, mas eu falei, esse cara vai mudar a percepção que ele tem em relação a mim. Comecei a estudar contabilidade geral. Primeiro bimestre, que era bimestral, eu fui o único 10. Segundo, eu fui o único 10. Terceiro, eu fui o único 10 e virei referência. Comecei a dar aula de reforço para toda a turma que ia ficar
de DP em contabilidade. Aquela turma que estava rindo lá. Aquela turma que estava rindo. Então, questão de comportamento. Isso fez com que eu me interessei por contabilidade, me apaixonei por isso, comecei a estudar. Com 2 anos de administração, resolvi largar a administração e fazer contabilidade e me formar em contabilidade. Então, a minha história começou com todos esses níveis aí de superação. Que não é uma decisão fácil. Largar e ir para outra faculdade, né? Você tinha coisas na sua vida ali que dependiam, eventualmente, não era uma vida que você falou das mais fáceis. Não, nunca foi. Então, esse talvez foi o primeiro momento ali que você teve que tomar uma decisão muito por você e falar, por que você tomou essa decisão? Como que foi? Foi difícil? Foi fácil? Então, eu acredito que a expansão de consciência, ela vai acontecer na medida que você vai tendo oportunidades e vai se relacionando com outras pessoas. O network é muito importante, né, pra gente mudar o nosso jogo. E naquele momento, o meu nível de consciência, vocês podem até dar risada, mas o que eu pensei? Falei, cara... A gente não dá mais risada dele, não. Mas pode dar, mas pode dar. Você não vou esse professor. Pode dar. Porque assim, como que eu pensei comigo assim, cara, eu tô numa faculdade de que não é a melhor faculdade. Fazendo administração. Quem vai dar uma empresa para eu administrar? Ninguém. Agora, se eu fizer contabilidade e eu aprender esse negócio, eu posso ser amanhã ou depois um autônomo ou ter meu próprio escritório. Então, o que me fez... então você já tinha um plano ali. Não tinha um plano, mas foi um insight que eu tive que eu falei, cara, de repente vai valer a pena mais eu ser o contador e ter a opção de montar um negócio do que eu ser um administrador sem nenhuma experiência profissional, sem nenhuma bagagem que dificilmente alguém me daria uma empresa para administrar. Entendi. Entendeu? Então a mudança foi estratégica pensando realmente no futuro profissional. E aí eu tive que vencer um outro desafio que foi chegar para o meu chefe e falar, cara, desisti da administração porque eu ganhei uma bolsa da empresa, né? E aí foi muito emocionante quando eu ouvi do meu líder assim, Altair, a música que você tocar, a gente dança junto contigo. Ó, que legal. Que legal. E assim, foi muito... Eu até me emociono, por quê? Porque ele falou o seguinte, cara, se isso faz bem pra você, vai fazer bem pra gente. Que legal, cara. Massa. Então isso é um comportamento que eu tive desde o começo de quarteirizado na empresa. A gente ganhou, junto com a minha líder, que era do restaurante na época, passou a ser gerente do RH da empresa, da nossa unidade aqui no Brasil, uma empresa multinacional, né, com mais de 140 países, e a gente ganhou numa pesquisa de clima, no melhor clima de toda a instituição da empresa, esse prêmio lá na Suíça, na Basileia, e eu, como auxiliar de depósito, participando disso. Por quê? Porque eu tinha um comportamento realmente muito diferenciado. Então, toda essa experiência e toda essa bagagem me deu essa credibilidade dentro da empresa, independente da minha função, né? Então, vai mais um aprendizado aí, né? Onde você esteja agora, faça realmente o teu melhor e seja dedicado, porque é isso que vai impulsionar as pessoas, te darem abertura para que você desenvolva o seu talento, né? Acho que sentir essa percepção das pessoas é muito importante, porque dá credibilidade para as pessoas apostarem em você. Então, nessa altura do campeonato na sua história, você já tinha se formado em contabilidade e meio que aquilo ali já era não sei se um plano, mas já era uma coisa que estava na sua cabeça que, olha, isso aqui me dá a possibilidade de abrir um escritório. E quando que veio esse estalo e quando que isso virou uma realidade para você? Tá, eu não tinha assim ainda um objetivo muito claro de ter um negócio. Eu tentei dentro da empresa, até porque eu gostava muito de trabalhar lá, algumas áreas, área de custo, área de contabilidade, mas como eu tinha recebido algumas promoções e já estava responsável ali pelo um dos almoxerifados da empresa, naquela época era almoxerifado de peças, que a gente recebia peças do mundo inteiro para todas as máquinas da fábrica. E eu tinha um salário mais ou menos ali como um analista sênior de alguma área de contabilidade, de custo, enfim. E aí eu tentei passar alguns processos seletivos, não consegui. Internos. Tá. Por eu não ter conseguido, eu cheguei até muito próximo, mas por eu não ter conseguido a vaga, chegou o ponto de eu falar, cara, eu acho que está na hora de eu tentar outra coisa. E aí eu fui buscar o meu líder, né, e falei para ele, cara, ele falou, tá aí, o que a gente quer você avançando, você pra gente é um case. Então, assim, se você decidir, nós estamos junto com você. E naquela época, eu fiquei muito doente, né? Eu comecei a ter problema de bursite, tendinite, fiquei afastado pelo INSS. E o médico, infelizmente, no momento da minha saída, falou que eu não poderia sair da empresa porque eu estava muito doente. E aí eu fingi que eu estava muito bom. Falei que, nossa, eu tô sarado, não tenho problema nenhum, tô me sentindo. De repente, estou muito bem.
E aí eu falei para eles, falando, cara, eu assino qualquer documento aí, mas eu li uma pesquisa um pouquinho antes, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo um ano antes, não de 2009, no comecinho de 2009. E aí eu comecei a estudar empreendedorismo. Quando eu comecei a estudar, eu vi o porquê que as empresas morriam no Brasil, por esses 3 pilares. E aí eu, sem conhecer nada de contabilidade, nem nunca ter trabalhado no escritório, veio na minha cabeça assim, cara, eu acho que o contador, como porta de entrada, pode ajudar esses pequenos negócios. Sem dúvida. Mas não sabia como e nem o caminho para fazer isso. E qual que era o tamanho dessa alavanca, né? Isso, qual era o tamanho dessa alavanca e qual é a capacitação que eu precisaria para poder fazer isso. Mas isso me impulsionou. Mas tava ali um chamado. Tava ali um chamado e aquilo Legal. me impulsionou e aí eu falei, cara, eu vou sair da empresa e vou montar o escritório. E aí eu acho que tem também, quando você começa a decidir o que você vai fazer, o como, ele vem se formando na trajetória depois da sua decisão. Ele acompanha. Ele acompanha. E aí foi muito engraçado que quando eu falei que eu quero empreender para ajudar os empreendedores, apareceu uma oportunidade num pequeno escritório de contabilidade. A menina me ligou do nada. Falou assim, Altair, meu pai faleceu já tem um tempo, o escritório está bem bagunçado aqui, a gente está precisando de um contador que tem experiência e que possa ajudar a gente aqui a organizar. Tinha lá acho que 3, 4 funcionários. E aí eu falei, cara, pode contar comigo. Mas eu nunca tinha aberto um sistema de contabilidade na vida, nunca tinha feito uma abertura de empresa. Mas você tem o comportamento. Pegou, né? Você já pegou a visão. Aham. E aí eu tinha um comportamento. Falei, não, cara, eu vou pra cima. Aí eu falei com o meu líder, ele falou, tá aí, tamo junto contigo. Sai que é sua. Sai que é sua. Ele mudou meu horário, eu comecei a sair, entrava às 6 horas, saía às 2 e ia pro escritório. Você tava fazendo jornada dupla. Jornada dupla. Caraca. E aí eu peguei a parte, assumi abertura de empresa, encerramento e baixa, folha de pagamento e o fiscal no escritório sem nunca ter feito nada. Caramba, Então, você bastante imagina. coisa. Você imagina, eu peguei de 3 horas da tarde, 3h30, eu ia até meia-noite. Isso era sábado, domingo, feriado. Eu passei praticamente 1 ano sem ter um dia de folga. Era trabalhando de dia e de noite. Eu não sei nem como é que eu aguentei. Qual foi o comportamento que te fazia fazer esse negócio e não... Não, e lembra que ele falou que ele já tinha ido no médico e o médico falou que ele tava mal. Eu tava. Mas foi engraçado que assim... Falou, pediu descanso, ele foi deixou isso de né? lado e falou assim, não tô podendo não, eu vou trabalhar todo dia. É isso aí. E o médico, ele ficou naquela luta ainda, mas eu falei, doutor, vamos fazer o seguinte, eu assino todos os documentos, jamais eu vou processar essa empresa, jamais você vai ter problema comigo. E eu assinei, nem sei os documentos, acho que passei até minha herança pro médico, mas assinei tudo para eu poder sair. Só que olha que interessante, quando eu fiz isso, aí a gente vai entrar agora no meu negócio. Quando eu fiz essa trajetória, ficou muito claro para mim que eu era capaz de fazer coisas maiores. E naquele momento, quando eu peguei aquele desafio, que eu comecei a ter feedback positivo, que o que eu estava fazendo estava dando resultado e o negócio estava andando, em novembro de 2009, nós abrimos a Soluzione Contábil, o nosso CNPJ, e eu falei, a partir de agora é minha vida, é isso daqui. Acertei com a empresa, em janeiro de 2010 eu saí, assumi junto com minha sócia a Soluzione, e aí a gente começa a nossa trajetória oficialmente como empreendedor. 100% focado 100% focado no nosso negócio, e eu sou eternamente grato à empresa, tudo que eles fizeram por mim, todos os meus líderes, inclusive alguns já viram palestras minhas, me acompanham também, bem legal. Nossa, e eles percebem o quanto realmente o jogo mudou e o apoio deles realmente foi muito importante, né? Fundamental para que eu chegasse até aqui. Eu sou muito grato a eles. Não te dava medo? Você falou de uma mudança de uma faculdade de administração que você ganhava bolsa, falou com o seu líder, ó, vou mudar, acredito que tem um negócio aqui na contabilidade. Primeira passagem aí que eu quero saber se você teve medo nesse momento. E a segunda é nessa de vou assumir um negócio aqui que eu nem sei se vai dar certo, se não vai. Algum momento você teve medo nesse eu tenho até insegurança? Hoje. Porque tenho até hoje. Você conta de um jeito que... Né? Parece que é um super-herói, né? Mas não é. Porque quando a gente... E eu acho que é uma característica, né? Eu fiz até um teste de talentos agora, e identificando meus talentos e ficando isso muito claro, né? Eu até brinco com a minha esposa que o meu... Ele mede lá 34 talentos da Gallup, né? Nós fizemos também. Fizemos também. Aí eu falo pra minha esposa que eu tô usando o meu poder 34, que é o último, que é prudência. Então eu tenho muito pouco, né? Então, aí quando eu falo pra ela assim, eu tô usando meu poder 34. Ela já sabe. Ela já sabe que é a prudência. Tudo se encaixa dentro daquilo que eu vivi na minha trajetória como negócio. Porque
o empreendedor, ele precisa sim aprender a correr risco. Não tem jeito, né? Não é só no Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo que você vai empreender, você vai assumir risco. Sem dúvida. Só que o medo, eu acho que eu sempre tive, e acho que isso da minha mãe também, eu sempre tive essa questão de querer viver as experiências. Então eu não me preocupo muito, assim, acho que nunca me preocupei com status, com o resultado fim do negócio. Eu sempre quis viver a trajetória. E eu acredito muito, isso aí é uma coisa muito pessoal, que tudo que você faz, tudo que você planta, você vai colher. Então uma pessoa dedicada, empenhada, que está disposta a aprender todos os dias, a investir no seu conhecimento, ela vai dar certo. Não tem como dar errado, entendeu? Tem a questão do tempo. Uns vão demorar um pouco mais de tempo, outro menos, mas todo mundo que é determinado, que é estudioso, que realmente faz aquilo que é necessário, ele chega. Então essa certeza eu tinha. E os desafios que eu tive que enfrentar, eu comecei a fazer uma correlação de toda a minha vida. Desde que eu perdi meu pai com 14 anos, quais os desafios que eu tive que enfrentar nas ruas do Rio de Janeiro, onde eu morava, que não tinha ninguém para me defender. Como é que eu me defendia? Como é que eu trocava ideia? Como é que eu me relacionava com as pessoas? Então, eu fui olhando a minha construção de vida e isso me capacitava a ter um pouco mais de fé e de coragem. E eu faço isso até hoje. Eu acho que o empreendedor, cada um vai ter a sua fé, mas ele precisa ter uma visão além do alcance. Ele precisa acreditar que o empenho dele, que a dedicação e que a energia boa que ele emana vai atrair as pessoas necessárias no tempo certo, com o movimento certo, para que ele vai acontecer. Então eu não consigo enxergar diferente. Então essa minha fé e esse meu sentimento me faz estar preparado todos os dias para saber que os desafios eles só aumentam, tá certo? Mas a preparação e o condicionamento também, paralelamente, crescem junto. Eu tenho um negócio aqui que eu gostei, que você falou, que é o seguinte: a gente tem duas coisas. Tem gente que fica muito de olho no objetivo. E parece que você, pelo que eu entendi, você curte a trajetória. Você curte o processo, né? E eu acho que o grande segredo de empreender, pelo menos na minha cabeça, é de fato tirar a energia do processo. Se você ficar esperando, quando eu chegar não sei aonde vai ser bom, esse não sei aonde nunca chega, né? Sim. A gente sabe muito bem, tem dias melhores e dias piores. Como é que você faz para lidar com esse processo nesses dias piores? Como que você faz para lidar com isso nos dias melhores? Como é que é essa sua rotina? Essa pergunta me fez lembrar uma vez que eu estava bem no começo do negócio. Aí estava num dia bem difícil, bem difícil. E aí eu cheguei para meus colaboradores, né, tinha 4 na época, e falei assim, acho que eu vou vender esse escritório. Para os colaboradores, olha o nível de gestão do CEO. Não, e olha o desespero. Não, né? O desespero. Eu cheguei e falei assim, cara, eu vou vender esse escritório, porque, cara, eu mando vocês para a esquerda, vocês vão para a direita. Eu penso uma coisa, acontece outra. Né? Tava num dia bem difícil. E aí, lá no escritório, um dia, um amigo meu, que é até advogado, o Márcio, ele foi me visitar, e aí eu falei para ele a mesma coisa. Eu falei, cara, inclusive os funcionários até brincavam, né? Voltava do almoço e falou, ainda tem empresa? O chefe não falou que ia vender? Você não falou que ia vender? Gente, até à tarde a gente tem emprego. Agora amanhã, não sei se a gente vai ter emprego. Era nesse nível. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E aí esse meu amigo que nem empreendia na época, ele falou para mim assim, Thaís, você tem que ter um pouco mais de paciência. Eu falei, Márcio, mas eu não tô aguentando mais, cara. Você não tá entendendo. Eu tenho paciência, cara, mas eu não tô. Parece que eu vou explodir aqui. Não... Quem nunca? Quem nunca, né? Vontade de jogar tudo pro alto e sem brincadeira, assim, eu não conseguia imaginar uma outra saída a não ser parar com tudo. E ele olhou para mim e falou, Thaí, você tem que passar por esse processo. Engraçado. E como é que ele estava no lugar certo, na hora certa, não, hein, cara? Mas sabe qual que é, Igor? Olha só como que o negócio é mágico, né? Tem coisa que é só por Deus mesmo. Ele nem empreendia, ele tava lutando para passar na prova da OAB, já tinha alguns anos já. Olha aí. E graças a Deus ele começou a ir lá pro escritório estudar, ficou lá e tal, e passou na prova. E ele olhou para mim e falou, tem que ter paciência. Então, o que eu peguei de aprendizado nesse processo? A gente vai ter, todos nós, dias desafiadores. Né? Inclusive tem um empreendedor, que eu esqueci o nome, um dia eu estava vendo um programa da Endeavor, e ele falou o seguinte, vão ter dias que você vai estar super animado, né? Não, primeiro ele falou assim, vão ter dias que você vai estar deprimido, que você não vai estar bem, que o tempo vai estar nublado. Nesse dia, dê um passo.
Um e-mail que você vai ter que mandar, uma parceria que você tenta fazer, uma conexão importante você tenta fazer, mas dá um passo. Porque se você ficar 365 dias ruim, sem energia, sem disposição, o tempo nublado, você vai estar diferente, você vai avançar. Mas o dia que você estiver bem, que estiver fazendo sol, aí você senta o pé, corre e realiza o extraordinário. Então aquilo ficou no meu mindset também, e eu falei, cara, os dias que eu estava difícil, eu fazia o básico. Eu falei, cara, eu vou fazer o básico, mas eu decidi na minha vida. E de verdade isso eu falo nas câmeras e é o que eu vivi. Os dias que eu estava difícil, eu pensava assim comigo. Tinha dia que eu não conseguia sair da cama sem energia. Eu tinha dia que eu caía de joelho. Eu saía assim da cama sem energia, caía de joelho. Eu falei, meu Deus, como que eu vou avançar? Vinha aquele mindset. Hoje é o dia de um passo. E aí, pegando essa história do Márcio, vem aquela questão. Por a gente saber que teremos dias desafiadores, se cerque de pessoas certas. Porque aí tem aquela frase que a gente fala que você é a média das 5 pessoas que mais você convive. E é verdade. Nesse dia, dependendo de quem estiver do teu lado... Te joga no buraco. Te joga no buraco ou te tira dele. É isso aí. Ou te joga para cima. Então, a grande sacada é... Você vai ter dias difíceis, mas quando você abrir a sua boca, quando você pedir socorro, quem vai estar do seu lado? Então, cerque-se de pessoas que realmente estão com o mesmo mindset, indo para o mesmo caminho, com o mesmo sentimento, que essas pessoas vão te ajudar. Porque os dias difíceis, eles vêm. E é legal que depois, quando você olha a sua jornada empreendedora num prazo maior, que no início parece que todos os desafios são maiores, né? Aí quando você olha nisso num horizonte maior, você percebe que aquele dia que eu achava que era muito difícil, nem foi tanto. Porque o outro dia foi muito mais difícil. É isso aí. E aí também, aquele outro dia que era muito bom, nem foi tanto, porque o outro dia foi muito melhor. Então aí você descobre que é isso mesmo. Você dá uma relativizada em tudo, né? Então, eu pelo menos eu uso isso direto, assim, né? E às vezes eu tô vivendo isso e falo assim, é o que eu preciso viver hoje. Daqui a pouco vai vir um outro negócio que vai ser mais difícil. Então deixa eu aprender com esse aqui, porque vai vir desafios piores. Os dias que o Igor tem reunião comigo são esses dias que ele fala, esse aqui tá difícil, mas vai ter um negócio duros. Legal lá na frente. Vai aparecer alguém aqui. Alguma coisa boa vai vir depois. Você está difícil assim agora. Você sabe que eu fiz uma palestra agora nesse final de semana em Roraima, e aí eu terminei a palestra e vi uma pessoa me falar. Aí a pessoa chegou e falou assim, o sócio dela, ela tá com 50 e poucos anos, só que ela quis parar. Só que ela tem bastante experiência para colaborar, para contribuir. Ela quis parar. O sócio insistiu que ela fosse no evento. Inclusive no meu Instagram tem esse depoimento dela que eu postei lá. Terminou a palestra, ela veio falar comigo. E a gente gravou, né? E ela falou assim, Altair, eu tinha parado, né? Eu tinha desistido. Meu sócio insistiu que eu viesse aqui nesse evento hoje. Então, a pessoa que está do teu lado te puxou. A pessoa que está do teu lado. É isso aí. Quero te ajudar nisso aqui. Vem cá. Apagando fogo com álcool lá. Isso. Trouxe, ela veio pro evento. No evento, depois da minha palestra, que eu falei que não tem idade para empreender, não tem idade para gerar resultado, não tem idade para ser feliz. Quanto mais idade você tem, mais poder e mais consciência, nível de consciência você tem para agregar valor. Terminou a palestra, ela veio falar comigo, falou, tá aí, e falou na frente de todo mundo. Depois da sua palestra, eu decidi, eu não vou parar, eu tenho muito para contribuir. Olha aí, cara, foi muito emocionante, tá gravado lá. Ela falou assim, cara, eu não vou parar porque depois da sua palestra me incentivou, me motivou e me deixou muito claro que meu propósito aí não pode parar por aqui, então eu já tô anunciando pro meu sócio. Ela falou, tá lá gravado, tô anunciando agora em primeira mão pro meu sócio que eu tô voltando pro escritório e nós vamos tocar esse negócio junto e vamos fazer esse negócio crescer. Olha que legal. Você vê? Então assim, está no lugar certo, pessoa certa, a média das 5 pessoas que está convivendo, sempre você vai ter um momento de transformação. Então, você sai da sua empresa, vou voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Você sai da empresa e cria uma empresa. Ou seja, o CPF agora tem um CNPJ. Tem um CNPJ. E aí seu líder anterior falou que não importa a música, eles querem estar dançando. Que música que estava tocando na cabeça de Altair quando o CPF comprou, ou na verdade criou uma empresa, né? Comprou o sonho do CPF. Do CPF. Eu acho que quando eu abri o negócio, foi justamente pensando em colaborar com o ecossistema do empreendedorismo, sabendo que até foi interessante, por quê? Porque eu não estava com um olhar viciado,
Porque quando eu cheguei foi muito engraçado, né? Porque eu idealizei um tipo de empresa de contabilidade que nenhum contador que eu conversava enxergava aquilo. Te chamaram de louco na época? Alguém falou cara, assim, você é maluco? Falou assim, você não tem ideia do que é um escritório de contabilidade. O cliente não te valoriza, te paga por último. Cara, uma vibe totalmente diferente daquela que eu idealizei como negócio. Sim. E isso, confesso, que realmente me afetou. Por quê? Porque o mercado, o arquétipo que foi criado do contador socialmente e como os pequenos negócios enxergavam o contador, era realmente totalmente diferente do que eu pensei. Só que hoje já é diferente, né? Sim. Então, eu fui lá... Você mudou por dentro. Entrei no processo educacional, comecei a educar os meus clientes e os clientes que viriam para o nosso negócio, para que eles pudessem entender essa nova visão. Então, eu construí grande parte dessa... Eu acho que eu fui um dos precursores realmente do mercado contábil em 2010, que trouxe esse processo de educação através de blog, porque não tinha nenhuma dessas contabilidades digitais no mercado. E em 2015 trouxe a questão da educação através de vídeo. Então, quando nasceu o meu CNPJ, ele nasceu com esse objetivo. Eu fiquei uns 4, 5 anos sem saber realmente o que fazer. E depois, quando eu entrei no YouTube, aí ficou muito claro que o processo de educação seria o que salvaria o meu negócio e o negócio dos nossos clientes também. Quem que você segurou na mão quando todo mundo tava te chamando de doido, maluco, abriu um CNPJ de contabilidade para fazer um negócio que ninguém fez, não dá certo? Quem que você segurou na mão para falar assim, cara, vou me inspirar nessa pessoa, essa pessoa aqui tá me falando, eu acredito nela? Teve uma pessoa que me ajudou muito. E eu tive a oportunidade de falar isso para ele, né, o Dr. Lai Ribeiro. Eu estava palestrando num evento e ele estava dando aula de pós-graduação num hotel. E eu tive a oportunidade de agradecer ele, sem nunca ter feito um curso dele, mas os vídeos que eu assistia dele, os treinamentos de PNL, os livros, trabalhou muito a minha mentalidade. Um outro que eu gostava muito de ler, do Tony Robbins, e do Bob Proctor, que infelizmente faleceu aí, acho que tem 2 anos, americano, que falava muito sobre a lei da atração e mentalidade. E eu sempre acreditei nisso, né? Eu acreditei que quando você enxerga, você visualiza algo na sua vida, fica muito mais fácil para você desenhar o caminho. Então, como eu não tinha network, não conhecia ninguém, o que realmente me ajudou foi os livros que eu li e as pessoas que realmente eu acompanhei, que me ajudaram a trabalhar a minha mentalidade, a consolidar uma visão mais clara do meu caminho para que eu pudesse construir essa trajetória. Legal. E me fala uma coisa. Pensando até nas pessoas que estão agora, ou que estão começando a empreender, ou não começaram, ou que estão começando agora, o que você poderia falar para essas pessoas do que é agora, com você já tendo negócio esse tempo todo? Quais são os conselhos que você daria para essa pessoa? Como se fosse para você começando lá atrás, o que você poderia trazer para essas pessoas? Muito boa pergunta. Vocês só fazem perguntas boas, né? Primeiro, não ignore a experiência de quem está do teu lado. A primeira coisa, não ignore o conhecimento das pessoas que já passaram o que você vai passar. Quando você olha o índice de mortalidade de empresa, que é alto no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas o Brasil é bem alto, a gente tem estudos sobre o porquê que as empresas quebram. Então, por que você vai ignorar? Por que você vai querer se sentir um super-homem? Eu sei que é natural a gente que tem o impulso de empreender, de ter uma ideia, achar que a nossa ideia é a melhor, que a gente está condicionado para fazer tudo o que precisa fazer. Mas vai ser muito mais fácil para você criar um caminho mais seguro, ouvir as pessoas que já passaram por aquele caminho. Então, se a gente já sabe que falta de conhecimento quebra empresa, falta de planejamento quebra empresa, e o comportamento empreendedor, que é algo que você desenvolve e aprimora com o tempo, quebra empresa, por que você vai ignorar tudo isso? Por que você vai querer ser o seu super-herói? Vai com a sua energia, com a sua dedicação, mas ouve as pessoas que já passaram, investe em conhecimento, investe em autoconhecimento, enxergue quais são os seus talentos, as suas habilidades, porque enxergar tudo isso e se preparar, estar preparado, vai fazer você jogar um jogo com certeza com muito mais... Eu sei que é muito desafiador, dependendo do tamanho da pessoa, porque a gente tem pessoas que empreendem por necessidade, ou seja, não tenho o que fazer, não tenho emprego, vou empreender. E outros por oportunidade. Ambos quebram. Mesmo o cara que enxerga a oportunidade, ele não enxerga todo o território que ele precisa percorrer. E o cara que vai por necessidade, pode ser pior ainda. O de necessidade, às vezes, ele vai ter mais energia, né? Pode ser que ele esteja mais preparado com mais energia. Mas, para mim, Igor, o ponto realmente de virada para sustentar um pequeno negócio
é o conhecimento. Então, assim, você pode ter a ideia, pode saber fazer muito bem aquilo que você quer fazer, mas invista em conhecimento e busque mentores, pessoas que estão acima de você. Não precisa ser muito. Então, por exemplo, você está faturando 50 mil. Tenha mentores dentro da tua área que já faturaram 200, 300, 400 mil, porque essa fase que você vai passar do teu negócio, se você tiver uma pessoa para te ajudar, vai facilitar o teu caminho. Para mim, uma das coisas mais importantes é realmente investir em aprendizado. Onde que essas pessoas acham esses mentores? Onde que você recomenda elas procurarem? Quem são? Então, a gente defende muito, hoje em dia, a contabilidade especializada, a contabilidade segmentada. Então, por exemplo, se você tem um contador hoje que é segmentado no teu segmento, provavelmente ele tem uma bagagem muito grande de experiência. Se ele é genérico, dificilmente ele vai entender do teu negócio profundamente ao nível de te ajudar, a nível de gestão, de planejamento, é mais desafiador. Mas se você achar um contador especializado na tua área, no teu segmento, ele vai te ajudar. Outro, procura participar de treinamentos de pessoas que hoje atuam no teu segmento, mas tem mentorias. Então, hoje tem muitas mentorias de pessoas que já passaram pela trajetória que você vai passar, que além de ter um negócio, ela também ensina as pessoas que estão começando. Então, é legal pegar mentoria com pessoas que estão dentro do teu segmento e que disponibilizam o seu tempo para poder te ensinar. O Sebrae também é um caminho para você aprender e hoje, né, como o Banco Cora tem também um site com muito conhecimento, com muito conteúdo. Esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, eu acho que é importante, porque a gente tem centenas de insights que a pessoa pode tirar desse nosso bate-papo aqui. Eu não vejo assim que às vezes o empreendedor ele vai resolver o problema dele numa formação, sei lá, uma especialização, uma pós-graduação. Acho que uma MBA, eu acho que isso tem um tempo, dependendo da situação dele, mas eu acho que ele, no começo, ele tem que ir para uma coisa muito prática, chão de fábrica mesmo, aprender com quem está fazendo o dia a dia dele, para que ele possa melhorar os processos, para que ele possa melhorar o tipo de contratação, conhecer o mercado, e ele vai conhecer realmente com grandes especialistas. Eu concordo 100%. E tem um negócio que eu acho que é legal, que é o seguinte, eu não sei se na sua experiência já aconteceu isso, mas as pessoas gostam de falar. Gostam. Então, se você vê alguém que é bom num determinado assunto, pergunta. A curiosidade... Pergunta, a pessoa vai te falar. Ela vai né? E ela vai abrir e tal, não sei o quê. Quantas vezes, pelo menos comigo, já aconteceu de encontrar com uma determinada pessoa, a pessoa me fazer 500 mil perguntas, ela praticamente não falou nada, eu falei quase o tempo todo e eu saio falando assim, nossa, essa pessoa é tão legal. É isso aí. Ela só ficou curiosa, né, de saber. Então isso acontece. Então você pense que isso pode acontecer do outro lado. Né? Sim. Eventualmente, se você tem um assunto que te incomoda e tal, e você de repente você encontrou uma pessoa que já passou por aquilo, pergunta. E você pode ser essa pessoa também. Né? Você claro. pode ter passado por algumas coisas que quem está lá no inicinho ainda não passou. Com certeza, se você não é aquela pessoa naquele momento para aquele assunto, você vai ser para outro futuro, em outro assunto. Você falou da Endeavor, a Endeavor é muito isso também, né? Sim. Você comentou de alguns conteúdos que você viu e... Sempre eles trazem grandes empreendedores, né, que têm grande impacto para poder realmente ajudar. Eu tenho uma frase que fala, o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Eu concordo 100%. Como porta de entrada, se a gente capacitar os contadores, entender tudo isso que a gente está falando, nosso posicionamento, e ele se preparar como empresário contábil para agregar valor, eu tenho certeza que a gente muda a história da micro e da pequena empresa, porque tem muita gente boa, muita gente decidida realmente fazer o que precisa ser feito, mas precisa de apoio. Eu acho que nós estamos fazendo bem o nosso papel, né? Banco Cora, eu também e outras instituições, né? E eu acho sim, eu concordo muito com você que o potencial do contador para realmente funcionar como uma alavanca para impulsionar esses negócios e tal, ainda não está explorado 100%. Não. Eu acho que está longe disso. Você trouxe aqui algumas dicas. Eu acho que, de fato, essa história da especialização me parece fazer muito sentido, né? Porque aí você passa a ser mais profundo num determinado segmento e você consegue ter até mais domínio e controle, né? E profundidade naquele assunto para poder dar pitacos naquela vertical. E eu acho que tem outras coisas também, né? Automação, gestão, enfim, são várias outras pecinhas nesse negócio, mas que de fato, se o contador se colocar, e a gente acredita muito, e a gente quer tentar cada vez mais tirar trabalho chato do contador. Sim.
para que ele consiga cada vez mais entregar soluções melhores e mais consultivas na ponta, que a gente acredita que o caminho é totalmente por aí. Você não ganha o jogo fazendo um trabalho de catar milho, né? Mas o trabalho da inteligência, a gente tem que conseguir colocar isso na frente, né? É isso. E eu acho que a gente tem um caminho muito grande pela frente. Acho que tem muitos contadores que já enxergaram isso. O teu negócio, vocês que estão acompanhando o nosso bate-papo aqui, ele só vai quebrar se você ignorar a busca pelo conhecimento. Se você ignorar a busca pelo conhecimento, ou seja, eu vou aprender com a minha experiência, caindo e levantando, pode ser que te falta tempo, energia, investimento, pode faltar um monte de coisa. Agora, se você for inteligente e pegar as dicas que nós estamos trazendo aqui e investir no teu conhecimento, no seu autoconhecimento, ou seja, você vê quais são as suas habilidades, seus talentos para que você possa potencializá-los. Desenvolver pessoas, aprender a desenvolver pessoas para montar um bom time. E ir construindo à medida que o seu negócio cresce. Porque assim, todo negócio quando ele está começando, ele tem uma prioridade. Por exemplo, prioridade é venda. Eu não tenho nenhum cliente, tem que vender. Depois dessa prioridade de venda, pode vir uma prioridade, por exemplo, de processos. Depois de pessoas, né? Trabalhar a questão de RH, de pessoas. Depois você vai criando outras e às vezes a coisa é até cíclica, vai se retroalimentando e você vai crescendo. Mas ouvir as pessoas que já passaram, para mim, é um dos grandes segredos aí que pode impulsionar e fazer com que a pessoa não quebre, seja qualquer negócio. A gente está indo pro finalzinho. Infelizmente a gente está indo pro finalzinho. Pergunta final é para ajudar a turma que está ouvindo. E quem está empreendendo, tem gente passando agora do CPF para o CNPJ, tem gente pensando, tem gente que já está no CNPJ. Se alguém piscou, dormiu enquanto ouviu esse podcast, o que é a mensagem final que você acha legal de deixar para essa pessoa? O que é a mais importante do nosso papo aqui para essa pessoa que está ouvindo continuar seguindo a jornada dela? Teve muita, hein? Teve muita. Quero que você pegue a mais importante. Mas essa não vai ser motivacional. Eu posso jogar a realidade? Joga a realidade. Que a vida como ela é. Tá. Então, se você tiver agora com vontade de empreender, sair do CPF para o teu CNPJ, a primeira coisa que você vai fazer agora é uma linha de corte. Você vai olhar para trás as suas conquistas e você vai observar o seu comportamento. Se você teve um comportamento protagonista, sempre foi aquela pessoa que tomou iniciativa, que resolveu os problemas, que assumiu mais responsabilidade, que foi uma pessoa diferente da maioria das pessoas que estavam ao seu lado, provavelmente você já está preparado. Está no caminho. Está no caminho, preparado para passar para o próximo lado. Agora, se você foi sempre aquela pessoa do outro lado da mesa, que sempre fez o básico, sempre entregou só o que pediu e não fez mais do que necessário, eu posso ser sincero com você, se prepara antes. Porque você vai passar para um outro lado que vai exigir um comportamento para você dar certo. Eu quero que você dê certo. Para você dar certo, você tem que decidir mudar o seu comportamento. Então, uma grande sacada é o teu comportamento que vai definir o teu sucesso. Se você já tem esse comportamento, pode buscar conhecimento, estuda sobre o segmento, estuda a área, faz tudo que a gente falou aqui, empreende, vai dar certo, tenho certeza absoluta que você vai ter sucesso. Se você ainda não tem esse comportamento, para agora, faz uma reflexão, vê o que está faltando, ajusta primeiro, testa isso dentro de um CNPJ de uma outra pessoa, seja um intraempreendedor. Quando você ganhar esse comportamento, aí você vira a chave e pode ter certeza, quando você vir para o outro lado, você tem grandes chances de dar certo. Agora, antes disso, continua aí onde você está, porque provavelmente você vai ter desafios que pode ser que você não vença. E tem um negócio que eu acho que é legal disso que você está falando, porque empreender não é para todo mundo, não. É isso aí. Tem gente que é melhor nem empreender, entendeu? Se você fizer esse assessment que o Altair está falando aqui, gente, e por acaso você chegar à conclusão que você não tem esse protagonismo e tal, tá tudo bem. Isso aí. Entendeu? Acha um outro lugar, uma outra coisa para você, porque não é esse o seu jogo. Porque o Altair citou o intraempreendedorismo, né? Que é empreender dentro de uma empresa de uma outra pessoa que está empreendendo. E tem espaço para tudo isso, né? Tem, mas eu acho que tem gente também que não quer nem isso. Nem entendeu? isso, né? Quer mas tem um negócio que às vezes as pessoas olham o lado romântico de empreender e não olham a realidade. Por isso que aqui eu acho que tem esse negócio que é tão verdadeiro, né? Que é mostrar a realidade. Quando ele falou, vou falar, é isso. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Porque ficar adorando, ficar mostrando um lado que não existe, romântico, não leva nada a lugar nenhum. É isso aí. Para finalizar, Altair, qual é a música que tá tocando? Você já realizou vários sonhos, você já chegou em vários lugares,
Já tocou referência o coração, pra muita gente. Já tocou o coração de muita gente, já falou com muita gente, é referência. Qual a música que vai tocar a partir de agora na cabeça do Altair aí, que ele vai dançar? Qual o próximo sonho de Altair? Já tá tocando, hein? Já tá tocando. Agora, 2024, a gente criou o Instituto Guardiões dos Empreendedores. E é um sonho que a gente está realizando agora, né? Está começando a realizar, que é a primeira escola de negócios de empreendedorismo formada por contadores. Então, a ideia agora é a gente criamos 2 níveis de desenvolvimento dentro do Instituto. A gente quer preparar esses contadores para que eles possam ser esse apoio realmente empresarial que o pequeno e o micro, pequeno negócio precisa no Brasil. Então, o Instituto ele nasceu agora em 2024 e ele vai tangibilizar todo esse meu sonho dessa minha trajetória de realização como empreendedor contábil, como o maior canal do Brasil do nosso segmento, gerando empreendedores, com milhões de visualizações que eu já tenho dentro do Sebrae, de outros canais de finanças que eu venho, que já são mais de 100 milhões. Eu brinco até que são números de Sebrae nacional, né, com muito dinheiro e eu sem dinheiro, fazendo todo esse trabalho. Então, é um trabalho bem significativo. Já foi sem dinheiro, né? Já foi. Hoje já tá. Eu não vou nem passar esse Pix pra você, não. Hoje Esse já Pix aí você não precisa hoje mais, já tá não. melhor. Mas justamente de continuar essa minha missão. Eu acho que a gente está no começo agora de uma grande transformação do nosso mercado. E eu quero continuar sendo protagonista, realizando o meu trabalho e fazendo que contadores se tornem realmente verdadeiros guardiões dos empreendedores e a gente muda a história do nosso país. É isso. Legal Chique demais, cara. Muito, muito legal. Chique demais. Só temos que te agradecer, cara. Obrigado Muito pelo seu obrigado. tempo, obrigado pelos seus insights, pela sua energia. E espero que isso aqui ajude, de alguma maneira, a moldar comportamentos, né? Eu acho que hoje o tema foi todo mais ou menos nesse negócio, né? Então, valeu, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. Muito obrigado, cara. Começamos bem, hein, Vini? Foi bem, né? Começamos Episódio bem. 1. Difícil começar melhor. Pessoal, e outra coisa, nós estamos aqui, a gente acabou de escutar uma história incrível e a gente está aqui para pegar mais histórias. Então, se você tem uma história legal, a gente quer ouvir sua história, porque aqui você tem voz. Então, manda sua história pra gente no falapj@cora.com.br, que a gente tá doido querendo te trazer aqui pra gente escutar essa história, beleza? E se você gostou da de hoje, curte, compartilha, manda pra família. Se teve algum insight, comenta aqui Manda no embaixo. WhatsApp dos grupos dos empreendedores parceiros. Dos aí. empreendedores, já cria um grupo pra mandar essa história. Falou assim, me falaram que é bom ter um grupo de networking, de Vamos conversa aí, ó. aqui. Altair me falou, tem que fazer. É isso aí. Então manda pra todo mundo, comenta aqui embaixo o que foi mais legal. E é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu.